Vamos começar. Boa tarde a todos. A nossa segunda conferência de hoje está a cargo do Dr. Constantino Xavier. O Dr. Constantino Xavier fez a sua tese na Johns Hopkins sobre em estudos da Ásia do Sul, com o grande professor Stephen Cohen, e, se não me engano, depois esteve na Brookings Institution, em Nova Delhi, durante alguns anos, e agora é o investigador sénior de política externa e de estudos de segurança no CISEP, também em Nova Delhi. Tem escrito não apenas sobre a Índia, mas também sobre as relações entre a Índia e a Ásia do Sul. Está a preparar um livro sobre as relações da Índia com o Nepal, o Sri Lanka e o Myanmar. Tem trabalhado também muito nas relações entre a Índia e a União Europeia, incluindo na preparação da estratégia do Indo-Pacífico, cujos guidelines cujos termos de referência vão ser apresentados nas conclusões do próximo Conselho Europeu, já amanhã ou depois de amanhã. Nós pedimos ao Dr. Constantino Xavier que nos falasse sobre um quadro geral da política externa da Índia. Ele vai nos falar sobre a Índia à procura de um equilíbrio no Indo-Pacífico. Vai fazer uma exposição inicial e depois temos tempo para discutir, fazer perguntas, pôr questões e por aí fora. Constantino Xavier, é ótimo tê-lo connosco, muito obrigado. Ótimo tê-lo de volta em Lisboa e não a partir de Nova Delhi, pelas razões óbvias. The floor is yours, sir. Obrigado, Carlos, pela introdução e Luís pelo convite também. Ótimo estar cá em Portugal, falar por via virtual, infelizmente, com todos vós, mas por cá estarei pelo menos algumas mais semanas e espero que também haja oportunidades para vos encontrar pessoalmente no futuro. Acho que gostava de salientar esta excelente iniciativa. Penso que vocês todos estão em ótimas mãos com o professor Luís Tomé e o professor Carlos Gaspar, e nesta colaboração entre a Autónoma e o Instituto de Defesa Nacional, porque acho que é uma rara iniciativa de olhar para a Ásia, que geralmente, infelizmente, tem sido estudado menos em Portugal e muitas vezes numa perspectiva mais histórica, importante também, cultural, antropológica, mas fico muito contente com esta iniciativa e ver tantos estudantes e tantas pessoas aqui a participar e interessadas no que se passa a Oriente. E nesse Oriente eu vou focar hoje na Índia, é o país que me acolhe há vários anos, que eu trabalho, em que me especializo, e vou seguir um pouco a estrutura de um artigo que penso que terão partilhado com todos vós, Modi's Middle Way. É um artigo, um ensaio que eu escrevi em agosto de 2019, há 2 anos. Desde então houve algumas alterações e mudanças no contexto doméstico indiano, no contexto regional na Ásia, relações Índia-China, no contexto global. Já estamos agora numa era pós-Trump, mas penso que, olhando para ele, esse artigo, e relendo eu próprio ontem outra vez, acho que it holds up ok. Penso que esse artigo de 2019, em grande medida, ainda explica as linhas de orientação da política externa indiana. Mesmo para além de Trump, mesmo para além de uma agudização do conflito China-Índia nos Himalaias, na fronteira, por exemplo, no ano passado, e mesmo com uma nova administração em Washington, sob liderança do presidente Biden.
E, portanto, vou seguir um pouco essa estrutura, mas vou, antes disso, só explicar um pouco o título provocatório que escolhi. Compromisso sem comprometimento, um, e, e este equilíbrio da Índia no Indo-Pacífico, um equilíbrio em geral na sua política externa, uma constante busca por um equilíbrio estratégico entre os Estados Unidos, a China, outros países. É um equilíbrio que se alterou ao longo dos últimos 75 anos várias vezes, mas é essa constante procura de um equilíbrio, penso que orienta a Índia, e nesse procuro de equilíbrio, penso que a única linha de continuidade, a única lei que orienta a Índia é uma certa aversão a alianças. Alianças de tratado, alianças institucionalizadas, alianças no sentido puro, moderno da palavra do século XX ou do século XIX, em termos de tratados, em termos de regras claras que orientam os princípios dessa aliança. Isso é algo que a Índia resistiu, às vezes aproximou-se disso. Por exemplo, em 1971, não nos esqueçamos que a Índia assinou um acordo proto-tratado com a União Soviética, em 71, e de 71 até 91 manteve uma relação de proximidade estratégica que não chegou a uma aliança formal, mas esteve perto disso. Mas sempre, ainda sempre se colocou abaixo desse nível de aliança formal. E, portanto, vemos uma Índia que tem relações diversas com muitos países, hoje em dia com uma parceria estratégica com os Estados Unidos, com a Rússia, com o Japão, mas ao contrário, digamos assim, de muitos países europeus, no quadro da OTAN e da sua aliança com os Estados Unidos, e a sua relação de tratado de segurança com os Estados Unidos, ao contrário do Japão, por exemplo, ou da Austrália, ou da Coreia do Sul, ou até da Tailândia, países que têm relações de segurança e defesa formalizadas em tratados e em alianças com os Estados Unidos, a Índia sempre se manteve à margem dessa política de tratados e de alianças. E o que se vê hoje, portanto, quando eu digo compromisso sem comprometimento, é uma Índia que está à vontade para entrar em várias relações de compromisso, de relações importantes, estratégicas, próximas, todo um rol de sinónimos que a Índia utiliza para definir as suas relações com países tão diversos como os Estados Unidos e a Rússia. Portanto, há compromisso, mas há também uma aversão a comprometimento. Há uma versão indiana contínua, um comprometimento formalizado com os Estados Unidos, com a União Europeia e países europeus, com a Rússia, com qualquer ator no sistema internacional. E esta frase que eu utilizei é compromisso ou conforto, digamos assim, em relações estratégicas, mas sem comprometimento, é uma frase utilizada pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, penso há 2 anos, em finais de 2019, uma entrevista, uma conversa que ele esteve em Washington, D.C. Se quiserem ver, acho que é um evento bastante interessante e uma conversa bastante interessante, e penso que o transcript está disponível no site do Think Tank Council on Foreign Relations, CFR, nos Estados Unidos. Portanto, se olharem para Jai Shankar, finais de 2019, penso Council on Foreign Relations, encontrarão esse transcript. Muito interessante, uma conversa de 1h30 que ele teve sobre a política externa indiana, em que ele diz que o nosso conforto não requer comprometimentos, vamos mudando o nosso lote de parceiros, vamos variando, vamos equilibrando, vamos nos dando bem com um ou outro país mediante o setor, mediante o momento. Portanto, é uma enorme flexibilidade que tem os seus próprios problemas, e chegarei a isso, não é? Porque
dizendo que somos amigos de todos, acabamos de ser muitas vezes amigos de ninguém e gostamos de ter todas as opções abertas, e ter todas as opções abertas às vezes significa que há o risco de não ter nenhuma opção ou parceria em concreto em momentos de dificuldade. Mas é esse realmente o lema e a grande matriz de orientação da política externa indiana hoje em dia. Flexibilidade máxima, abertura máxima a todos, portanto, uma abertura para todos os países, por exemplo, incluindo a Rússia, saliento isso, por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos e da Europa nos últimos anos, incluindo uma abertura à China. Muitas vezes esquecemos-nos que, em contraste com a política mais agressiva do presidente Trump perante a China, e mesmo documentos vários americanos nas suas estratégias de defesa e de segurança para o Indo-Pacífico, a China aparece claramente como um sistema rival, como competidor. Os próprios europeus, seja os alemães ou em certos documentos, e a União Europeia como um todo, tem-se referido muitas vezes à China como um sistema rival, como rival sistémico, como competidor, como uma ameaça. Até nisso a Índia muitas vezes, embora tenha uma relação muito conflituosa com a China, é difícil encontrar documentos diplomáticos indianos hoje que se utilizem esses termos para se referir à China. E não nos esqueçamos que isto é um país que travou há exatamente um ano um conflito fronteiriço militar com a China, em que morreram 25 militares indianos. Não tinha havido um conflito letal na fronteira sino-indiana há 40 anos, há mais de 40 anos, e mesmo perante essas dificuldades que a Índia tem, é difícil encontrar documentos que se refiram à China dessa forma, e portanto há uma relutância, um autocontrole, digamos assim, indiano em articular essa preocupação indiana. E certamente, penso eu, que até em relação a conceitos como Indo-Pacífico, se olharmos para a forma como os Estados Unidos o definem, o Japão e outros parceiros, o primeiro-ministro indiano salientou de forma enfática, em 2018, que o Indo-Pacífico não é um sistema fechado, que não é um clube restrito e institucionalizado, mas que o Indo-Pacífico terá sempre, da perspectiva indiana, uma porta aberta, claramente referindo-se à China. Isso é em 2018, as coisas pioraram desde então do lado indiano, mas mesmo assim, hoje em dia, é algo que a Índia repetirá e continua a repetir, que o Indo-Pacífico como qualquer outra iniciativa em que a Índia participa, terá sempre uma porta aberta ou uma mão estendida para a China considerar. Obviamente que isso muitas vezes é uma forma diplomática e retórica de exprimir que a Índia não é uma aliada dos Estados Unidos, ou que não está a criar uma aliança que procura enfraquecer, isolar a China. Mas realmente acho que isso reflete o lado indiano, uma maturidade estratégica, dizer que qualquer solução para a Ásia e daí para o mundo, para a futura ordem mundial, passará sempre por um papel para a China construtivo, cooperante, estabilizador, seja da ordem asiática, da ordem do Indo-Pacífico ou da ordem mundial. E a grande questão, obviamente, e o grande debate interno na Índia, e penso eu que anima muitas outras capitais no mundo inteiro, incluindo em Washington, etc., realistas que olham para isto, percebem claramente que, penso eu, partilham essa ideia, em grande medida com a Índia, de que é preciso gerir a China, encontrar um papel para a China que seja estabilizador, construtivo, produtivo, para uma ordem que seja mais
capaz de permitir a todos os países atingir aquilo que realmente querem, que é crescimento económico, um sistema comercial interdependente, um sistema multilateral ou de governance global que não seja enfraquecido por rivalidades entre vários atores e, portanto, uma ordem mundial mais estável e mais produtiva para os interesses individuais de todos os países. E penso eu que a Índia manteve sempre essa abertura e vai continuar a manter essa abertura. Agora, a grande questão, obviamente, é que todos nós, penso eu, incluindo eu, o Luís Tomé, o Carlos Gaspar e todos nós aqui nesta sala virtual, teremos um entendimento muito diferente de como atingir primeiro, como definir essa ordem mundial e, segundo, como um, incentivar a China a play ball, não é? A play game significa a participar nesse jogo e nesse campeonato e ter um papel produtivo. Isso é a grande questão e aí há obviamente diferenças entre posições mais, digamos assim, mais ofensivas, que procuram pôr mais pressão sobre a China, ou que acreditam que é importante pôr mais pressão sobre a China, e outras posições mais, digamos, defensivas ou relutantes que procuram apelar ao sentido de responsabilidade chinês ou que são mais otimistas em relação à possibilidade de encontrar pontos de contacto entre a China de um lado e uma variedade de outros países de outro lado. Portanto, eu acho que não é uma coisa ou outra, não é isolar ou cooperar com a China. O que está realmente em questão para a Índia, e penso aqui estou a extrapolar, porque penso que isso realmente, de forma como eu olho e falo com as pessoas em vários países, é realmente a questão principal, não é uma escolha binária, é uma escolha de nuance, de sequencing, de uh, carrots and sticks, não é? De constantemente procurar um, um, moldar um ambiente que a China perceba como ou que tenha efeito no comportamento chinês. Portanto, moldar esse sistema, gerir esses incentivos e desincentivos para gerir o pensamento estratégico chinês e o comportamento chinês em vários xadrezes, vários xadrezes, várias mesas de xadrez ao mesmo tempo, seja do clima, à economia e ao comércio, às telecomunicações e 5G, ao comportamento em termos de liberdade nos bens comuns e globais, não é? Por exemplo, o espaço, a militarização do espaço, regimes de desnuclearização e desarmamento, a liberdade de tráfego e movimentos marítimos, por exemplo, o direito público internacional, o comportamento chinês no Mar do Sul da China, o comportamento chinês perante conflitos fronteiriços com a Índia e outros países, o comportamento chinês em termos de apoios financeiros a outros países, que os colocam muitas vezes em situações de insustentáveis de sustentabilidade financeira, porque aceitam empréstimos ou tomam, ou, entram em empréstimos com a China que se provam ser ou que se mostram ser negativos para a sustentabilidade económica e financeira desses países. Portanto, um rol de questões, penso em que é preciso moldar o comportamento chinês e é isso que a Índia procura fazer. Portanto, olhando agora em concreto para a perspectiva indiana para estas várias questões, eu acho que vê-se um objetivo central indiano que é diversificar opções, diversificar parcerias com vários países e encontrar um equilíbrio produtivo, sustentável entre relações em crescendo com os Estados Unidos, limitar a espiral negativa com a China, que a Índia tem tido nos últimos anos, a vários níveis. Eu falei no conflito fronteiriço militar, mas também pela primeira vez a Índia colocar as empresas chinesas numa lista de sanções, em termos de reduzir importações de parte da China, investimentos chineses no mercado indiano, que foram agora restritas. E, por terceiro, para além dos Estados Unidos e da China, encontrar uma variedade de parcerias estratégicas com
outras potências médias, pequenas, que partilham a preocupação indiana de que uma crescente bipolarização entre a China e os Estados Unidos e essa rivalidade sistémica entre os Estados Unidos e a China irá criar turbulências, dificuldades, desordem para a Índia e outros países. E isso é um plano, digamos assim, C para a Índia, que é encontrar, moldar, como eu dizia antes, um sistema para além de um sistema dependente dos Estados Unidos ou da China, um sistema, uma terceira via, esta middleweight que eu falo no título do meu artigo, de uma variedade de países que procuram encontrar algum espaço de manobra neste sistema crescentemente conflituoso. Isso significa que a Índia terá um papel nesse campo especial de relações com o Japão, com a União Europeia. Estamos a ver isso esta semana e vamos ver isso no Porto, no sábado, com a cimeira de líderes União Europeia e Índia, com a França e com a Alemanha, num plano diferente, com o Reino Unido, num plano bilateral diferente, as relações em crescendo com esses três países, com os países do Golfo. A Índia agora tem relações ótimas, por exemplo, com os Emirados Árabes Unidos, com a Arábia Saudita, a nível financeiro, económico, estratégico, militar, de informações, com a ASEAN, os países do Sudeste Asiático, que, aliás, a definição indiana do Indo-Pacífico coloca como um papel ou como um pivô do Indo-Pacífico, ASEAN Centrality, que é muito diferente de dizer que o Sudeste Asiático é importante. Uma coisa é a região e os países do Sudeste Asiático, que muitos países e a China certamente reconhece como um papel muito importante, como uma região importante. Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas. Outra coisa, como a Índia diz, é salientar a centralidade da ASEAN, uma organização regional, multilateral institucionalizada, e colocar essa organização como um ponto charneira na política para o Indo-Pacífico. Outros países, a Austrália, por exemplo, muito importante também para a Índia, no seio do Quadrilateral, o Quad, mais recentemente, mas também em termos de relações bilaterais. E, obviamente, a Rússia, que já falei, mas que volto aqui a salientar, como um indicador, digamos, a Rússia como um parceiro estratégico destas médias potências da Índia, esse plano C de que eu falava, mas, ao mesmo tempo, a Rússia também como um indicador da autonomia estratégica indiana, ser capaz de manter relações boas com a Rússia, ao mesmo tempo que aprofunda as relações com os Estados Unidos. Portanto, muitas vezes a relação com a Rússia não é extraordinária, a relação indiana, é uma relação militar, de defesa, estratégica, política, mas pouco de economia, aliás, mínima relação económica em decrescimento nos últimos anos, uma relação socioeconómica muito fraca, mas mantém uma importância muito grande para a Índia, porque eu acho que uma boa relação com a Rússia até confirma que a Índia mantém a sua autonomia estratégica, que não depende dos Estados Unidos e da Europa, em concreto, e que não tem que ou não tem que orientar a sua política externa para as necessidades ou para as pressões americanas e europeias, que obviamente não olham para a relação Índia-Rússia com bons olhos. E tem muitas vezes pressionado ou dificultado a relação Índia-Rússia, muito recentemente, por exemplo, com uma venda de armamento russo para a Índia, de mísseis antiaéreos, que poderá, ainda veremos o que acontece, mas colocou a Índia no radar de sanções americanas, que não quer ver esse acordo ir para a frente e, portanto, cria muitas vezes irritantes na relação, mas aí muitas vezes a Índia vê isso até com bons olhos, porque mostra que tem a capacidade de manter uma relação forte, incluindo a nível de defesa e segurança com a Rússia, e não sucumbir à pressão americana, vice-versa, também não sucumbir a pressões chinesas quando tem relações com o Quad, com os Estados Unidos, com o Japão e com a Austrália, em que a China, obviamente,
exprime as suas preocupações, pressiona a Índia para reduzir essa relação, vê isso de uma forma muito negativa, mas aí a Índia também vê essa reação chinesa como e a sua capacidade de continuar e aprofundar as suas relações no Quadrilateral como indicador da sua autonomia estratégica, da sua independência. Não existe estratégica neste mundo, mas a autonomia estratégica de conseguir manter esses equilíbrios e manter e resistir a essas pressões várias e muitas vezes contraditórias a que se sujeita. E, portanto, aqui aspecto, neste plano, a Índia tem, obviamente, uma relação muito importante com os Estados Unidos, vou começar por aí, e com os Estados Unidos em particular, é uma relação que tem tido altos e baixos, mas é uma relação que, paulatinamente, desde 1999, 2000, 99, 2000, se tem aprofundado. E vai continuar a aprofundar-se. É uma relação, como dizia, não é uma relação de aliança ou tratado, nem nunca o será, não é do interesse dos Estados Unidos, nem é do interesse da Índia, mas é uma relação que se manifesta a vários níveis em termos de aprofundamento. A nível económico, hoje os Estados Unidos são, a par da China, o principal parceiro comercial da Índia, uma principal fonte de investimentos na Índia. O maior número de estudantes indianos que estudam no estrangeiro está nos Estados Unidos, hoje em dia, são as universidades mais procuradas. Há uma diáspora indiana nos Estados Unidos, cerca de 1 milhão de indivíduos, portanto, com grande expressão social por todos os Estados Unidos e que mantém um importante papel de ligação entre os dois países. É uma relação que, a nível de segurança e defesa, aprofundou-se muito nos últimos anos. Até os anos 2000, os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, entre 1980 e 2000, não tinham vendido qualquer peça de armamento ou qualquer transferência de equipamentos de defesa em 20 anos, 1980 a 2000, e desde então explodiu essa relação e os Estados Unidos, incluindo a pessoa, nos últimos anos foram a principal fonte de transferências militares e de defesa para a Índia. E de equipamentos vários, Força Aérea, Marinha, uma série de acordos, por exemplo, logísticos, de cooperação de defesa, que há 15 anos nem sequer eram considerados na Índia, e hoje em dia foram assinados, no espaço de 3, 4 anos, uma série desses acordos. Portanto, é uma relação que foi designada pelo anterior primeiro-ministro indiano Vajpayee no início dos anos 2000 como uma aliança natural. Ele utilizou realmente esse termo, o que não é realmente, não é uma aliança natural, porque se fosse uma aliança natural teria sido uma relação próxima, estratégica nos anos 50, 60, 70, 80, 90, que não era. Era muitas vezes uma relação hostil entre os Estados Unidos e a Índia, em que os Estados Unidos se aproximaram muito mais da China, pós anos 70, do Paquistão, o grande rival indiano, e que a Índia se aproximou, como eu explicava há pouco, em 1971 até os anos 90, da Rússia, da União Soviética, em campos muito opostos. Mas é uma relação que realmente é mais e mais natural, e está a ser naturalizada nestes últimos 20 anos e ativada, em grande medida, em resposta à ascensão da China. Isso é realmente o motor da aproximação Estados Unidos-Índia, não há dúvida, acho que ninguém ignora isso, mas não se esgota no fator China. Isso é importante. E penso que isso é o que o Primeiro-Ministro Vajpayee referia-se a isso. É uma relação cujo potencial só tem sido explorado com um sistema internacional propício, que é o que vimos nos anos 2000, com o crescimento da China. Portanto, há pela primeira vez incentivos estruturais da parte dos Estados Unidos e da Índia de aprofundar as suas relações, mas vai muito mais para além disso. Vai muito mais para além disso porque despoletou todo um entendimento de valores, de multilateralismo económico, de mais-valias e de interdependências, penso eu, indo-americanas que estão a vir ao de cima nestes últimos anos. Portanto, é uma relação que vai continuar a aprofundar-se nos últimos anos
seja com um ou outro presidente. Aliás, a Índia hoje em dia é um, um consenso bipartisan do Partido Democrático e do Republicano nos Estados Unidos, um raro aspecto de consensus na política externa americana, que é importante aprofundar as relações com a Índia. Do lado indiano é a mesma coisa. Os partidos indianos, desde os anos 2000, muitas vezes por motivos eleitorais, têm criticado alguns acordos com os Estados Unidos, mas estando no governo, seja o Partido do Congresso, 2004 a 2014, seja o partido BJP, centro-direita, que está atualmente no poder com o primeiro-ministro Modi desde 2014, seguiram as mesmas linhas de continuidade nas suas relações com os Estados Unidos. E reconhecem nos Estados Unidos o principal ator, ou a principal solução, a principal, não a única, saliento isso, a principal solução para gerir o crescimento chinês e para oferecer soluções que aumentem a autonomia estratégica indiana. Em segundo aspecto, vamos falar da China. Eu acho que eu no meu artigo falo China entre cooperação e conflito, e eu acho que a forma mais fácil em que eu posso redefinir a relação China-Índia ou a abordagem indiana à China é que vai ser uma relação a 4 níveis diferentes que coexistem. Não vai ser uma relação de cooperação ou conflito, ou só conflito. Dependendo do setor, vemos elementos a 4 níveis. Vemos uma relação de conflito, que vimos no ano passado, em que as Forças Armadas chinesas e indianas travaram um conflito aberto na fronteira. Não chegou a uma guerra, obviamente, foi um conflito local, fronteiriço, mas que levou a dezenas de mortes. Não temos exatamente o número do lado chinês, que não publicou esse número, mas terá sido na ordem das dezenas também. Portanto, houve mortes, houve conflito militar, e há conflito a nível da fronteira, mas também a nível de questões económicas, a nível comercial, a nível de investimento, a nível de telecomunicações 5G, por exemplo. A Índia anunciou esta semana, por exemplo, a abertura de testes para criar a sua rede de telecomunicações 5G e excluiu a empresa, não é as empresas, são praticamente só uma, mas é a empresa chinesa principal interessada no mercado indiano, e excluiu a China. E há, obviamente, conflito e, a um segundo nível, competição, que não é necessariamente má, mas tanto a Índia e a China, por exemplo, hoje em dia procuram oferecer oportunidades, soluções a outros países no mundo, seja em África, seja no Sudeste Asiático, seja na vizinhança da Índia, em países como Sri Lanka ou Nepal. A Índia e a China competem por acesso comercial, competem por acesso a projetos de infraestrutura e de modernização desses países, competem por influência militar, segurança estratégica, de tentar fazer com que esses países gravitem para a sua esfera de influência, e, portanto, reduzir a autonomia estratégica desses países, o que é paradoxal, porque a Índia, ela própria, sempre procurou aumentar a sua autonomia, mas está aqui também, obviamente, envolvida num jogo em que procura reduzir a autonomia estratégica, muitas vezes, de outros países menores, e de reduzir a sua a relação com a China. E competição, por exemplo, também a nível político. A Índia, muitas vezes, procura influenciar decisões políticas, eleitorais, incluindo na sua vizinhança imediata, e em todo o mundo também procura, penso eu, promover o seu próprio sistema de governo democrático, aberto, pluralista, baseado na liberdade de expressão, na diversidade, na democracia eleitoral e representativa e multipartidária, mas também em soluções de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a Índia oferece soluções a nível de treino e assistência técnica para outros países, que é muito diferente do que a China oferece, em termos de monitorização, controle de cidadãos, a forma como a polícia chinesa é treinada, reflete obviamente também como a China treina
forças policiais e segurança em África e na Ásia e noutros países que requerem esse apoio da China. E os modelos indianos, obviamente, aí são muito diferentes. Aí há uma competição. Terceiro, há coexistência também, não nos vamos esquecer disso. Eu acho que a Índia e a China também muitas vezes aprendem a coexistir na Ásia, toleram-se, uh, reconhecem que são duas ambas, são dois ambas. No meio indiano, obviamente, ninguém ignora que a China procura o seu lugar ao sol no sistema internacional. Aliás, tem o direito a uma maior representatividade, seja no Banco Mundial, nas instituições internacionais. Penso que ninguém nega isso e, portanto, há também, no meio indiano, em muitos setores, uma abordagem de tolerância no sentido de vamos coexistir com a China e que não é necessariamente mal coexistir, porque há mais-valias que cada qual traz para o resto do mundo e para o resto da Ásia. A Índia tem vantagens comparativas em certos setores, o modelo chinês tem vantagens comparativas noutros setores. Isso leva-me ao quarto e último nível desta relação, que é o nível de cooperação, que não é um nível de cooperação e de coordenação que está muito em voga hoje em dia. Tem havido claramente mais conflitualidade, nível 1, e competição, nível 2, menos coexistência, nível 3, e ainda menos cooperação, que já vimos muito mais nos anos 2000, em 2014 e 2013, por exemplo, nas políticas para a alteração climática, em que a China e a Índia muitas vezes coordenaram as suas posições no seio daquilo que se chamavam os países BASIC, a BASIC, com Índia e China e outros países em desenvolvimento, incluindo africanos, o Brasil, a criarem uma frente comum de coordenação e negocial oposta aos países do Norte e dos Estados Unidos e da Europa em particular. E aí, cooperação, penso eu que hoje em dia não está muito na moda e não se vê muita cooperação, mas ainda há 2 anos atrás, quando o primeiro-ministro Modi e o presidente Xi Jinping se encontraram, anunciaram, e chegou a acontecer, uma cooperação China-Índia para treinar e assistir e formar oficiais do Afeganistão, por exemplo, burocratas do Afeganistão. Portanto, continua a haver, muitas vezes, do lado chinês mais do que do lado indiano, um pouco relutante neste momento, mas a ideia de que podemos trabalhar em conjunto para gerir vários dilemas e problemas da ordem regional asiática e da ordem até global em geral. Isto é uma ideia que vem dos anos 2000, em que a Índia, obviamente, cooperou muito com a China. Falei do clima, mas também podemos falar na reforma das instituições internacionais, na ordem comercial e na Organização Mundial do Comércio, em que a China e a Índia muitas vezes tiveram posições comuns. Em alguns casos, até quando o Ocidente, não nos esqueçamos, no finais dos anos 2000, passou por várias derivas intervencionistas, Iraque, Afeganistão, pressões na Birmânia, Myanmar, Sri Lanka, de intervencionismo e de regime change, Médio Oriente também. Muitas vezes a Índia também aproximou-se aí muito mais das posições chinesas, mais soberanistas, portanto, há sempre esse canal, esse nível de cooperação, penso eu, que vai continuar a explicar pelo menos alguma parte da relação China-Índia no futuro. Mas, de forma simplificada, obviamente, nível 1, conflito e competição é o que veremos mais, penso eu, nos próximos anos. E, portanto, do lado indiano, hoje em dia, não tenho hesitações em dizer que nos últimos 50 anos, desde os anos 60, não vimos nunca uma tamanha uma tamanha desconfiança indiana na China. Isso vê-se em todos os níveis. Isso vê-se quando eu, por exemplo, dou aulas de formação a vários níveis, às gerações mais novas de diplomatas e militares indianos. Surpreende-me sempre, a cada ano, eu faço isto há 4 ou 5 anos, e é impressionante, cada ano há mais desconfiança, mais agressividade para com a China. Muitas vezes, os mais jovens, oficiais mais jovens ou diplomatas mais jovens, de forma quase reflexiva, começam a olhar para qualquer questão, até energia, clima, como o problema é a China e como é que vamos lidar com esse problema, China.
o que obviamente não é sempre o caso, acho que é um exagero, um reflexo, mas eu acho que reflete, e isso é importante ter em conta, que a nível dos decisores indianos vamos ver mais e mais desconfiança, porque estas gerações vão subindo na sua hierarquia, vão tomando posições mais importantes de decisão no sistema indiano, e portanto eu prevejo uma crescente desconfiança para, ou uma ah, menor à vontade em confiar ou dar o benefício da dúvida à China em vários setores. Passando para o terceiro aspecto, a Rússia. Eu gosto de falar da Rússia porque eu acho que, como dizia há pouco, a Rússia é esse indicador autoindicador para a Índia de que mantém autonomia estratégica. A relação é uma relação principalmente de defesa e de segurança, mas eu penso que o que é muito importante para a Índia, ao contrário dos Estados Unidos da Europa, é que a Índia olha para a Rússia não só como, eu dizia, um indicador da sua própria autonomia estratégica, mas também como um teste para a capacidade de vários países, não China, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos, Europa, Japão, Índia, por exemplo, de encontrarem entendimentos para absorverem a Rússia ou trabalharem ou manterem uma relação cordial com a Rússia e em vez de empurrar a Rússia para a China. Esse é geralmente o pensamento que se vê hoje em dia em Delhi, de que uh, o quão uma maior hostilidade das relações Ocidente-Rússia favorece a China e dificulta o papel da Índia. É esse o entendimento. Portanto, o quão melhor as relações, difícil será, ou mais dificuldades criará para a China e mais facilitará o papel da Índia em criar entendimentos entre vários países para não isolar a China, mas, mais uma vez, pôr pressão sobre a China. E aqui, obviamente, a preocupação da Índia tem sido que a Rússia tem se aproximado da China. Obviamente, isto não é uma forma simplista, há também grandes preocupações russas perante a China e vice-versa, preocupações da China confiar na Rússia como um parceiro de confiança. Mas, de forma estrutural, temos visto nos últimos 10 anos uma aproximação sino-russa que dificulta o papel da Índia e que tem, como eu expliquei há pouco, criado irritantes, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Índia, entre a Europa e a Índia, e que tem dificultado também o papel da Índia, por exemplo, em relações com o Irão, com a Birmânia, com a Ásia Central e o papel que a Índia procura ter ali. E isso penso eu que para a Índia é um motivo de preocupação. Tem havido nos últimos tempos uma reaproximação indiana, um investimento indiano na relação com a Rússia, e também procurar confortar a Rússia, digamos assim, do lado indiano, dizer que o Indo-Pacífico não é uma forma, não é contra a Rússia, não é necessariamente contra a China, mas isso a Índia talvez não diga tanto, mas certamente não é contra a Rússia. E, portanto, dar estender a mão à Rússia e dizer há aqui um espaço de entendimento em que vocês também poderão trabalhar connosco. Nós trabalhando com os americanos não significa que também poderemos trabalhar convosco no Indo-Pacífico, e criar uma Rússia menos conflituosa e menos destrutiva, digamos assim, também no espaço marítimo do Oceano Índico e na Ásia, em geral. Uma forma que a Índia tem procurado explorar é, por exemplo, facilitar também melhores relações entre a Rússia e o Japão. Justamente para, no Extremo Oriente, manter, criar ali uma relação de trabalho entre a Rússia e o Japão que não dependa da China. Em quarto lugar, o que eu acho que é o mais importante, e vou talvez terminar com isso, para além destes, digamos, dois grandes atores, Estados Unidos, China, para além de um ator pivô, charneira em declínio, que geralmente tem, penso, um papel ou que está sobre
avaliado no sistema internacional. No caso da Rússia, é um país que está em declínio, mas consegue, como mesmo potência sistémica em declínio, manter uma influência acima das suas capacidades. Penso que isso é óbvio no caso da Rússia, e nem que seja por um papel destrutivo, não é construtivo, mas consegue ser um irritante nas relações e nesta arquitetura de vários países que procuram encontrar um modus vivendi cooperativo para gerir o crescimento da China. Penso que, para além disso, há o que eu dizia há pouco, uma diversidade de países médios, chamemos de médias potências, e aqui a Índia talvez será a menos média dessas potências. É realmente o país que, pela sua demografia, pela sua economia, pela sua capacidade militar, não chega ao nível Estados Unidos-China, mas também não é uma Alemanha, não é uma Indonésia, não é um Japão, está acima desses países, penso eu, em termos de, nem que seja potencial, do que será nos próximos 10, 20 anos. Mas aqui há um forte investimento indiano de aprofundar essas relações, o que eu chamava Middle Power Diplomacy. E aqui, entre todos os países, há um que se destaca, que é o Japão. Eu penso que não há uma relação mais pacífica, e aqui utilizo essa palavra com alguma ironia, mas não há uma relação mais pacífica que a Índia tem do que com o Japão. É uma relação produtiva, forte, diversificada, com aspectos de economia, segurança e defesa nos últimos anos, multilateral. É uma relação de liderança em que o Japão e a Índia muitas vezes têm tomado posições pioneiras e de liderança a que outros países têm juntado, como, por exemplo, na sua relutância em aderir à Belt and Road Initiative chinesa. E muitas vezes especialmente na Ásia, eu olho para... Há muitos países que olham para a relação e para a parceria Índia-Japão como um indicador, mais uma vez, de alternativas para com a China. Países no Sudeste Asiático olham com muita atenção para a capacidade da Índia de trabalhar com o Japão como indicador da saúde do sistema multipolar na Ásia. Se a relação Índia-Japão quebrar, ou houver dificuldades aí, é mau sinal de saúde, penso eu, para muitos países na Ásia, que querem mais relações com a China, mas ao mesmo tempo também querem alternativas e reconhecem que, perante a preponderância chinesa, não basta só uma Índia, não basta só um Japão, não basta só os Estados Unidos, que têm dado sinais muitas vezes contraditórios na Ásia, e, portanto, perante uma China com maior preponderância, um país como a Indonésia, um país como a Myanmar, como a Coreia do Sul, como a Austrália incluindo, olham para a necessidade de haver, do outro lado, não só vários países individuais que contrabalançam o peso chinês, mas países que, na sua individualidade, também cooperam uns com os outros e criam entendimentos e alternativas, seja, por exemplo, em termos de segurança e defesa, liberdade de navegação marítima, financiamentos, ordem comercial, como vimos no RCEP, por exemplo, que a China inclui também, mas que ao mesmo tempo procura encontrar alternativas para uma China simplesmente bilateral e individual, como ator individual no sistema económico asiático. Portanto, eu acho que para todos os países, Índia-Japão é uma relação muito importante e que geralmente eu acho que é o principal motor do que será possivelmente o futuro do Indo-Pacífico e até do Quadrilateral nestes últimos anos. E o que eu acho que a Índia e o Japão procuram fazer é aumentar os custos para a China trabalhar de forma unilateral. Isso é, de um lado, tanto a Índia e o Japão reconhecem que precisam de tornar o comportamento unilateral, individual, agressivo e assertivo do lado chinês, em vários campos, aumentar esses custos para a China.
E ao mesmo tempo, eu penso que isso é uma agenda mais negativa, não é? De increase the costs for China to behave alone. E por outro lado, uma agenda mais positiva, que é a Índia e o Japão procuram, muitas vezes em coordenação com os Estados Unidos, com a União Europeia, veremos nos próximos anos, com a Austrália, com a ASEAN, reduzir os custos de trabalho coordenado entre os vários países. Assumem um papel de países coordenadores. E quando coordenamos uma atividade entre vários indivíduos, estamos a reduzir os custos de transação. Porque partilhamos informação, planeamos, pensamos estrategicamente, damos essa transparência de planeamento. Seja a nível económico, seja a nível de segurança e defesa, o que a Índia e o Japão estão a fazer nesse lado positivo no Indo-Pacífico é reduzir esses custos de trabalho coletivo desses vários países. E aí a França, a Alemanha, a União Europeia têm um papel muito importante. Por exemplo, hoje em dia assistimos a um mecanismo de cooperação trilateral, que é a França, a Índia e a Austrália, em que começa a haver um debate euro-indo-australiano em relação a essas questões. Eu penso que eu vou terminar aqui. Eu só gostava de dizer que, obviamente, tudo isto é muito bonito, porque é equilíbrios, é geoestratégia, é balanças, é geoestratégia, mas o que realmente será, penso eu, o maior desafio para a Índia no futuro é a capacidade de gerir riqueza, capacidade institucional, abertura económica, reformas militares a nível interno. Há um jogo externo, que eu espero ter definido e apresentado hoje aqui, e nem que seja hoje pela pandemia que estamos a ver, avassaladora e realmente um reality check para a Índia, será todo esse jogo externo é necessário, não é uma coisa ou outra, mas não é suficiente. O que é realmente necessário, e a China mostra isso, obviamente, é a capacidade de criar o que se chama internal balancing, que é riqueza, é crescimento económico, é abertura e interdependência económica, comercial, em termos de acordos de comércio livre, em termos de investimentos que entram para a Índia e também investidores indianos em outras economias. E, portanto, aí, obviamente, pensou que mantém-se o grande desafio da Índia, que continua, que continua todos os indicadores 5, 6 vezes abaixo da China, em termos de PIB per capita, em termos de ranking, em termos de inovação científica e tecnológica, em termos de, por exemplo, um indicador que eu gosto de utilizar, número de universidades no ranking de top 100 no mundo. Penso que hoje em dia há 3 ou 4 universidades chinesas no top 100, não há uma única universidade indiana ainda no top 100. E, portanto, esse aspecto interno, gostaria de ressalvar, é essencial para a Índia manter esse equilíbrio e essa influência internacional, seja na ordem asiática ou na ordem global. Termino aqui e obrigado. espero discutir mais. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma magnífica exposição e, sobretudo, um quadro de conjunto sobre o que é a política externa da Índia nas suas múltiplas dimensões, muito estruturado, muito claro, com os seus princípios ordenadores, os seus princípios estratégicos muito bem definidos e também as relações com as várias potências internacionais, não só com os Estados Unidos, a China e a Rússia, mas também com as potências de segunda linha. A Índia, de certa maneira, está entre a primeira linha e a segunda linha. Na segunda linha é a única potência que provavelmente vai passar a estar na primeira linha. O debate está aberto, quer no chat, quer diretamente. Queria pedir-lhes para
abrirem os vossos ecrãs, para ligarem os vossos ecrãs, para podermos ter um debate mais presencial, de certa maneira, dentro destas limitações atuais. Enquanto não vejo perguntas, eu próprio tinha um comentário e uma questão. O comentário tem a ver com a primeira parte da exposição do Dr. Constantino Xavier sobre as alianças e a aversão às alianças, que não é um exclusivo da Índia. A Rússia, no período pós-soviético, também revelou uma notável aversão às alianças, desde logo acabou com todas as alianças da União Soviética. A China também considera as alianças como uma relíquia da Guerra Fria, compreende-se no caso da China, uma vez que o seu único aliado é a Coreia do Norte, e quem tem um aliado como a Coreia do Norte não quer com certeza ter mais aliados, mas isso mostra uma certa uma tensão dentro do modelo de ordenamento internacional, neste sentido em que as alianças dos Estados Unidos, que são finalmente as alianças que existem, prolongam, institucionalizam, de certa maneira, aquilo que é a coligação central no sistema do pós-Guerra Fria. Mas são efetivamente, historicamente, um prolongamento do sistema da Guerra Fria e de uma estrutura bipolar. E a ausência de alianças fixas, a flexibilidade nos alinhamentos é muito típica de um sistema multipolar, como é aquele para o qual nós nos estamos a dirigir desde o fim da Guerra Fria. Portanto, essa flexibilidade é um sinal do realismo da política externa, da estratégia internacional da Índia, e também uma característica de uma estrutura multipolar, tal como aquela que existe dentro da Ásia, mas também cada vez mais à escala internacional. De certa maneira, temos aqui uma combinação entre o que era a regra na política internacional. Mesmo em 1914 não havia alianças, a Triple Entente era uma entente, não era uma aliança militar, não havia compromissos firmes e automáticos, como aqueles que existem em alguns tratados internacionais, de defesa perante uma agressão. Essa flexibilidade, eu acho que é a regra, e que o facto de não existirem alianças formais, como aliás disse o Dr. Constantino Xavier, convém, neste caso, por exemplo, tanto à Índia como aos Estados Unidos. Há 2 ou 3 anos, numa conversa com o general Mattis, eu fiz-lhe essa pergunta: porque é que não há uma aliança formal? E ele respondeu: estamos muito melhor assim. É esta a relação que é a vontade de ambas as partes e aquela que faz sentido no sistema internacional nesta fase de transição. A minha questão é uma questão talvez um bocadinho ao lado, mas é a seguinte: a Índia, falta à Índia neste momento, mas não faltou sempre à Índia uma ideia para a política internacional, uma ideia para a ordem internacional que a Índia tinha no momento da independência. No momento da independência, a Índia tinha um lugar próprio no sistema internacional e uma ideia para a política internacional, que revelava não apenas uma visão, mas também uma confiança importante no seu próprio destino, não é? Atualmente, a Índia tem uma política muito realista, muito bem estruturada, uma política de equilíbrio muito clássica, como o Constantino Xavier nos explicou, mas falta-lhe
essa ideia. Não sei se porque ela não existe ou se por uma certa relutância, não é? Perante a complexidade e a incerteza da política internacional. Mas falta qualquer coisa, falta qualquer coisa na política externa indiana que ela teve, ao contrário de muitos outros, que ela teve no momento da independência. Não sei se o Constantino Xavier quer comentar isso enquanto começamos o nosso debate. Já temos aqui várias perguntas. Falta qualquer coisa, gosto. Isso acho que é um, é um desafio para eu responder, mas acho que é uma expressão ótima. Ahm, eu acho que só em relação às alianças eu concordo. Reflete a atual estrutura, mas mais do que uma estrutura multipolar, penso que essa flexibilidade ou poligamia estratégica, porque é realmente isso, é uma abertura, é uma poligamia extrema, é um conforto na falta de compromisso. Eu acho que reflete um momento de transição entre ordens. Hum. Especialmente, que em multipolaridade pode acontecer, penso sim, haverá flexibilidade mais ou menos, houve sistemas multipolares mais e menos flexíveis, penso eu, em termos de tratados e alianças, mas particularmente neste momento, em que estamos numa transição incerta entre ordens, ou certamente a ordem anterior está em acelerada fragmentação, seja a ordem, obviamente, bipolar da Guerra Mundial, mas também a ordem unipolar americana pós-anos 90. Eu penso que aí ainda mais, ainda abraça ainda mais essa flexibilidade, não é? E acho que para todo o sistema a flexibilidade em termos e a relutância de entrar em compromissos e acordos e alianças e de se restringir a algo é vista com uma ainda maior relutância neste momento, porque está tudo em movimento. E aí penso que parece que uma aliança é qualquer tipo de aliança formal só interessa a dois tipos de atores extremos. Um ator, obviamente, poderoso, com capacidade, e é um luxo ter exigir esse comprometimento por um país, por outro país, e do outro lado, obviamente, países fracos que dependem e que têm que depender da sua segurança ou que fazem depender da sua segurança de uma aliança ou de um tratado. A Índia não se encontra em nenhum destes dois extremos, não é? Não é um país que consegue exigir neste momento, e em momento algum, e poucos países conseguirá exigir isso, mas penso que nem ao Nepal ou ao Sri Lanka a Índia conseguirá exigir uma aliança. Portanto, não está nesse lado, nem está num lado de um país a que se possa exigir uma aliança. E daí, por exemplo, o General Motors, obviamente, inteligentemente diz que não vamos exigir à Índia algo que sabemos que a Índia pode querer ou não querer, não é essa a questão, mas a Índia não se vai dar a esse propósito jamais, porque não é um país que cabe nesse outro extremo. Em relação a faltar alguma coisa, eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu acho que a Índia tinha mais alguma coisa nos anos 50, ou tinha demais, tinha coisas a mais. E tinha ambição a mais, tinha visões a mais, tinha ideias a mais. E percebeu, nem cedo percebeu, nos primeiros 15 anos da sua independência, e estou a falar em particularmente 1962, da guerra que perdeu de forma bastante humilhante com a China, da guerra fronteiriça de finais de 1962, percebeu que tinha que abandonar alguma dessa bagagem normativa, visionária, ideal ou ambiciosa, não é que seja utópica, mas ambiciosa, de grande, e que realmente o que contava era a capacidade, seja militar, seja económica, para moldar as opções dos outros países. E não é necessariamente a derrota militar com a China que penso que foi o wake-up call maior. Eu penso que impressionou a China, a Índia mais, e que a fez realizar isso, não foi perder o conflito militar com a China, mas foi a reação dos outros países que estavam no seu clube não alinhado dos anos 50, que abandonaram a Índia em 62. Quer dizer, eu acho que isso traumatizou a Índia mais ainda.
países como o Ceilão, o Sri Lanka, muito próximos da Índia, que se assumiram de repente como grandes mediadores e imparciais entre a China e a Índia. E a Índia com uma dificuldade enorme de perceber como é que, não é, o pequeno país Sri Lanka, que é tão perto de nós, de repente está aqui a assumir uma posição de neutralidade quando nós fomos agredidos e atacados pela China. Mas acho que é importante ir para além disso, o Sudeste Asiático. A grande divergência Índia-Sudeste Asiático é anos 60, é pós-62, em que os países do Sudeste Asiático leram a derrota indiana como, como uma incapacidade de haver uma alternativa perante a China e os Estados Unidos e a União Soviética naquela altura. E, portanto, leram na derrota, e não era na derrota militar per se, mas na agudização do conflito diplomático dos anos 50, lentamente, finais dos anos 50, a incapacidade de a Índia gerir a China, crescentemente revolucionária, depois nos anos 60, obviamente, com a revolução interna, mas também esse grande geopolítico, como uma Índia que não era reliable, ou que não era reliable, mas que não era capaz de oferecer, se a Índia não era capaz de se defender a si própria e de encontrar um entendimento com a China, muito menos seria capaz de oferecer garantias aos países do Sudeste Asiático. E é justamente nesse momento que surge, não é, a ASEAN, a SEATO e o sistema de alianças formaliza-se depois nos anos 60 entre os Estados Unidos e vários países asiáticos, porque aí os países asiáticos procuram gerir algum equilíbrio entre a China, e primeiro os Estados Unidos e a China, penso eu, mas e a União Soviética em algumas partes da região também, mas a Índia passa a ser um ator negligenciável, penso eu aí. E, portanto, hoje em dia, isso é o que é interessante, olhando para isso hoje em dia, a minha questão é, será que os países do Sudeste Asiático olham hoje em dia com mais confiança para a Índia ou não? E aí, em termos realísticos, eu diria que sim. A Índia hoje apresenta mais oportunidades, seja económicas, militares, do que a Índia dos anos 50, 60. Portanto, aí não, eu acho que não falta, temos mais capacidade indiana, e em termos de faltar qualquer coisa, não tenho a certeza em termos de visões e ideias, mas o que realmente é essa capacidade de influenciar a ordem, ou de garantir que a multipolaridade asiática continua a ser uma possibilidade. E aí penso que a Índia oferece mais garantias hoje. É um bom programa. Paulo Santos, quer pôr a sua pergunta diretamente, se faz favor? Sim, posso pôr. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua apresentação. A minha questão é a seguinte. No contexto atual, em que a União Europeia pretende reduzir a dependência em relação à China, com a diversificação de mercados e procurando novos parceiros estratégicos, poderá a cimeira entre a União Europeia e a Índia dar uma nova face a estas relações? Muito obrigado, Paulo. Ótima pergunta, porque eu não falei muito de União Europeia, esperando que alguém colocasse esta questão e colocou-a muito bem. Eu penso que em termos muito lógicos. A União Europeia ser, hoje em dia, ser reconhecida, e falo União Europeia, não falo na Europa, podemos falar da Europa também, de França, Alemanha, Reino Unido e vários outros países, mas vou falar na União Europeia, que é sempre a entidade que foi mais negligenciada a nível de pensamento estratégico indiano. Portanto, é o teste mais interessante para olharmos como é que a Índia também alterou o seu pensamento de diversificação. É uma entidade, digamos assim, que nos anos 2000 ainda houve a aproximação, mas que era vista com grande relutância, hostilidade, às vezes até por parte da Índia. Um clube dos ricos, aliás, Indira Gandhi, primeira-ministra dos anos 70, muito crítica da União Europeia ou do espaço europeu, do processo de integração europeu. Referia-se muitas vezes ao clube dos ricos, não é? Que nos deixa pobres para trás, uma lógica de comercial, de exploração, uma entidade económica, norte-sul. Era muito essa a percepção dos anos 70, 100%, mas continua até os anos 90, 2000, muitas vezes a influenciar a imagem indiana da União Europeia como ator, como entidade, como processo de integração. E isso muda
penso eu, nos últimos anos, por várias razões. Muda principalmente por causa da abertura económica indiana nos anos 90. Não nos esqueçamos que a Índia só abriu a sua economia nos anos 90, 15 anos depois de a China o ter feito. Portanto, começa a haver interesses económicos e investimento indiano na União Europeia e entendimento que a União Europeia realmente, em questões económicas, comerciais, de investimento, de regulamentação, não é? De standards, tem um papel muito importante. E, portanto, a velha lógica, o velho mantra indiano de que vamos abordar a União Europeia por via bilateral, hoje em dia já ninguém diz isto. Quer dizer, ainda só havia há poucos anos na Índia, há 2 ou 3 anos, mas já hoje em dia não se fala nisso. Há uma lógica bilateral, mas coexiste com a lógica União Europeia também. Portanto, há um entendimento hoje em dia bastante claro no governo indiano que para certas e determinadas funções é Bruxelas que manda e é Bruxelas que faz sentido como parceiro, e para outras, obviamente, podemos falar com a França, com a Alemanha, com Portugal, com a Hungria, etc. Daí, isso penso que mostra a maturidade indiana de pensamento europeu, mas o nível de entendimento com a União Europeia tem aumentado. Hoje em dia temos, por exemplo, um entendimento ou diálogos vários políticos, estratégicos, questões de segurança, contra-terrorismo com a União Europeia. Obviamente comerciais, ambiente, ciência e tecnologia, educação. Obviamente tal como a China tem com a União Europeia. Mas penso que a nível qualitativo temos assistido a uma diversificação desses diálogos, a uma aprofundação desses diálogos e a um maior conforto. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, Paulo, de como é que às vezes estas coisas refletem momentos estruturais diferentes. Há 15 anos, ou 10 anos, 2007, 8, 9, quando se falava em direitos humanos, que é sempre um capítulo da União Europeia em qualquer parceria estratégica, a irritação indiana era profunda e criava irritantes que às vezes descarrilavam progresso noutros campos e noutros capítulos comerciais, estratégicos, etc. Porque a União Europeia, obviamente, tinha uma abordagem muitas vezes mais agressiva para com a Índia, não é? De policiamento, de controlar, de monitorizar. Refletia uma Europa muito confiante, muito capaz e com as costas quentes, não é? A Europa nos anos 2000 era uma Europa muito diferente da Europa de hoje. E uma Europa que se dava ao luxo disso. Eu acho que hoje, e vice-versa do lado indiano, uma desconfiança, uma irritação para com esses temas, não é? Mas que isso irritava a relação e desacelerava a relação União Europeia-Índia. Hoje em dia, acabamos de assistir, pensou, há 3, 4 semanas, a um diálogo sobre direitos humanos entre a União Europeia e a Indiana, com posições praticamente conjuntas, com uma linguagem diplomática extremamente cuidadosa, positiva. Vamos compreender como é que olhamos para os direitos humanos de outra forma diferente. Temos problemas, os indianos admitem isso, os europeus admitem isso. Vamos ter aqui um diálogo construtivo. E eu penso que isso é um indicador da saúde da relação União Europeia-Índia, que mesmo havendo divergências e problemas, ambos os países são capazes de lidar com estas questões, de criarem e também empacotarem os problemas e irritantes políticos e os colocarem num diálogo burocrático entre representantes de todos os países, a porta fechada, em que se discutem as coisas, que se dizem coisas que não se dizem cá fora, não é? E mais importante ainda, penso eu que vocês também olham para a União Europeia e estão cá, não é fácil para decisores europeus de resistirem ou digamos assim, os decisores europeus em Bruxelas, no Parlamento Europeu, na Comissão, têm que dar respostas várias às pressões políticas, parlamentares, políticas, sociais, não é? Que exigem que a União Europeia trate estas questões, não é? Hoje em dia, quando se fala da Índia, há perguntas que se colocam sobre questões laborais, direitos humanos, minorias, etc. Sempre houve, continuará a haver. E há pressão por parte de organizações não governamentais, sociedade civil, sobre decisores, seja país ou União Europeia, que exigem que essas questões sejam colocadas com a Índia e, portanto, é preciso ter muita confiança política na Índia, a nível de decisores europeus, para dizer
estamos a colocar estas questões, estamos a debatê-las com a Índia. E vice-versa do lado indiano também coloca-se essa questão. Mas eu acho que a relação Índia-Europeia nunca esteve mais forte do que hoje. Amanhã vai estar mais forte ainda e esperemos que sábado muito mais forte ainda. Devo salientar o papel português. Se quiserem ver, eu tenho tido algumas intervenções nas últimas semanas de vários debates que tenho tido com colegas interessantes sobre a relação União Europeia e Índia e acho que é de salientar o papel que Portugal tem tido nisto também durante a sua presidência em geral. E digo muitas vezes, não me surpreende, porque penso que países como Portugal reconhecem que não devem depender em demasia da China, que não querem ver-se envolvidos em conflitos China-Índia, pressões contrastantes, e portanto veem China-Estados Unidos, e portanto veem na Índia, nas palavras do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, a possibilidade de um rebalancing, não é? De um reequilíbrio europeu para a Ásia, que vê em mais Índia alguma resposta à China, mas que também não faz dependente a relação Europa-Índia da China. Não é a China que leva a uma relação Índia-Europeia. Há vários interesses comuns, União Europeia e Índia, que transcendem o fator China. Muito obrigado, professor. Exatamente, para sublinhar o que diz o Dr. Constantino Xavier, os próximos dias são uma viragem, são um marco nas relações entre a União Europeia e a Índia, sobretudo neste nível de reconhecimento recíproco, não é? Que é uma coisa que foi evoluindo nos últimos anos, mas que vai agora ter uma expressão concreta, uma expressão política concreta, forte, pela primeira vez. Nuno Campos, quer pôr a sua pergunta? Não tem a câmara ligada, mas pode ligar o microfone para fazer a sua pergunta. Olá, muito boa tarde. Eu estou com alguns problemas aqui, tenho obras aqui à minha volta. Pronto, eu não sei se estão a ouvir, peço desculpa. Estamos a ouvir. Sim, pronto. A minha questão era, no fundo eram aqui duas, era qual era a leitura que fazia na ausência da Índia, no caso do RCEP, e se o sucesso desse acordo comercial poderá eventualmente aproximar a Índia mais dos Estados Unidos, até por causa da reunião que houve no âmbito do Quad, e alterando aqui o padrão histórico, até como já foi aqui referido, tendencialmente neutral. A minha outra questão tem a ver com várias leituras que já fiz sobre o assunto, em que alguns autores falam do século da Índia. É uma questão um bocado controversa, ao certo. Eu gostaria de saber qual é a opinião que tem sobre este tema e qual poderá ser a forma como é que a Índia poderá conseguir ombrear entre os Estados Unidos e a China no sistema internacional para conseguir alcançar este século da Índia. Obrigado. Obrigado. Constantino? Eu acho que a pergunta sobre o RCEP e o Quad é excelente, porque permite-me um bocado olhar para este conflito entre uma abordagem económica e uma abordagem securitária ou defesa ao deste dilema chinês. E penso que tem desiludido muitos países o facto da Índia não ter sido capaz, e não estar a ser capaz, de ter um papel mais ambicioso, e aí claramente falta qualquer coisa, professor Carlos Gaspar, eu acho que é isso que falta à Índia, mais do que visão, é a capacidade de reconhecer que a interdependência económica tem efeitos estratégicos. E assistimos a uma desilusão por parte de vários países, a União Europeia incluído, o Acordo de Comércio Livre, cujas negociações entre a União Europeia e a Índia começaram em 2007, foi interrompido em 2014-15. Esperemos que neste sábado sejam reatadas essas negociações, mas mostra claramente, em contraste com um acordo de investimentos com a China, entre a União Europeia e a China, veremos onde é que o que é que acontecerá, se é ratificado e se é implementado ou não, mas claramente a China aparece como um gigante económico, a qualquer nível. Eu penso, só para vos dar um indicador, por exemplo, o volume comercial, transações comerciais, portanto, a balança comercial
entre a Índia e os Estados ASEAN, 10 Estados do Sudeste Asiático, um grande motor de crescimento na Ásia, essas economias do Sudeste Asiático. O volume comercial, importações e exportações entre a Índia e a ASEAN é cerca de 200 milhões. 100 a 200 bilhões, 100 a 200 mil milhões de dólares. O valor entre a China e a ASEAN é de cerca de 700 a 800 bilhões, 7 a 8 vezes mais. E, portanto, não penso que seja lógico ou realístico exigir a países nesse espaço em concreto. Podríamos estar a falar da Europa também, que penso eu que seja mais ou menos a discrepância semelhante entre transações comerciais com a China ou a importância chinesa na economia europeia versus a indiana, mas não é possível exigir a esses países que façam ou que tenham, podem ter uma preocupação e um respeito pela Índia por vários fatores, especialmente pelo potencial que a Índia poderá ter, mas é muito difícil a estes países restringir ou fazer algo que coloque em questão ou em perigo essa interdependência económica com a China. E as suas exportações para a China em particular, que são muitas vezes o motor de crescimento económico nestes países do Sudeste Asiático, e na Europa em particular também. No caso da Alemanha, penso que seja óbvio e gritante o quão a Alemanha depende dessa boa relação económica com a China. E eu penso que isso temos que admitir isso realisticamente, e aí eu penso que a Índia tem falhado, tem desiludido, tem tido dificuldades em adotar a lógica chinesa, que realmente tem sido a lógica estratégica chinesa desde 1978, que maior interdependência, conectividade económica, comercial, investimentos, financeira, infraestrutural com outros países do mundo e com a ordem mundial, trará resultados estratégicos de segurança e políticos. Hoje o que a China consegue se dar ao luxo de coagir diplomaticamente, politicamente muitos países. A Índia é uma China que utiliza esse poderio económico e converte em vários outros planos. E a Índia não tem esse poder. Portanto, eu penso que não tem o poder, nem penso que ainda esteja a reconhecer a urgência de se abrir economicamente, seja por qualquer via. Há várias formas, obviamente, seja o RCEP, talvez o RCEP não seja o melhor acordo, mas ainda realmente não só está a ficar de parte de novos acordos comerciais, como está a cancelar antigos acordos de comércio livre com a Coreia do Sul, com a ASEAN, ou está a revê-los. E, portanto, é uma Índia que cresce bem, mas pouco e não suficiente, que continua a ter uma dificuldade de perceber que é a lógica de competição e de mais-valia e de vantagem comparativa económica que vai fortalecer a capacidade e a influência estratégica da Índia no sistema. Isso leva, obviamente, a dois mecanismos de compensação. O primeiro é um mecanismo de compensação indiano e de outros países, retórico, diplomático, que é diabolizar tudo o que a China faz e que há acordos perigosos que a China faz e que os países encontram-se em debt traps, de dependência para com a China, que é uma meia-verdade, obviamente. Há graves motivos de preocupação pela forma como a China faz negócios e ou não faz negócio, ou não se rege por princípios comuns de acordos comerciais, ou de investimentos, ou de empréstimos que têm regido muitas vezes outros países. E, portanto, isso é um mecanismo de compensação indiano, que diz, olhem para os chineses, cuidado, não façam o que os chineses fazem, que é um mecanismo de denial, não é? Pôr pressão sobre países para não aprofundarem as suas relações com a China. A Índia consegue fazer isto muitas vezes, menos e menos e menos. Consegue fazê-lo muitas vezes na sua própria periferia, com países pequenos, mas até aí está a ter dificuldades, porque um país como o Sri Lanka, ou o Nepal, ou o Bangladesh, precisam de investimentos. Se não os conseguem da Índia, porque a Índia não tem empresas competitivas para fortalecer, ou seja o campo das infraestruturas ou da modernização
do sistema de saúde, ou de educação, ou económico, ou industrial do Bangladesh, o Bangladesh, obviamente, vai a outros países, vai procurar alternativas e encontra-as na China e no Japão e noutros países. Daí a Índia é perene, penso que é um underachiever económico e continua a pensar o mundo numa perspectiva muito pré-globalização. Industrial, protecionista, isso é, penso eu, o maior desafio. O segundo mecanismo de compensação que a Índia utiliza para compensar a sua fraqueza económica é trabalhar as questões de segurança e defesa. Portanto, a Índia aparece com grande entusiasmo em questões de, por exemplo, coordenação de defesa, exercícios conjuntos com o Japão, com a Austrália. Falou no Quad, o Nuno, penso que é exatamente isso o exemplo, não é? O Quad, até há 2 meses atrás, era essencialmente um mecanismo de segurança e defesa. De coordenação, de segurança e defesa, de exercícios principalmente como componente naval e marítima. Isso é problemático porque isso é um mecanismo de compensação da perspectiva indiana. Vamos fazer mais nas questões de segurança e defesa, em vez de económicas. Mas, olhando para isto, a perspectiva de um país como a Tailândia, por exemplo, é visto com grande relutância. Porquê? Porque ao fazer segurança e defesa, ou aumentar, aprofundar essa relação de segurança e defesa com a Índia, estão a ativar muitos alarmes chineses e, obviamente, encontram-se muitas vezes sob pressão chinesa. É muito mais alarmista, naturalmente, para a China, ver a Tailândia fazer um exercício da Marinha da Tailândia ou da Baía de Bengala com a Índia, do que se houvesse um acordo de um acordo comercial, um acordo de investimentos indianos nas infraestruturas tailandesas, um empréstimo indiano para construir um novo canal, o canal de Kra, por exemplo, que liga o Golfo da Tailândia, do Sudeste Asiático, ao Oceano Índico, à Baía de Bengala, que se está a falar, e que, aliás, os chineses vão bem à frente em termos de investimentos e apoio. Eu penso que tudo isso seria visto com maior apoio por parte destes países, ou com maior conforto, do que as questões de segurança e de defesa, que muitas vezes ativam alarmes e uma lógica de securitária, de competição securitária nestes países. Isso, vamos ver como é que isso resolve. Eu não vejo isso bem parado. E, aliás, olhando então para essa última questão sua do século da Índia, eu acho que já não vai haver um século da China, nem um século americano, um século da Índia. Eu acho que isso é um pouco anos 500 a 2000. Houve 500 anos em que houve um sistema mundial em que havia sempre, digamos assim, pelo menos um, ou principalmente um ator imperial e dominante. Eu penso que não veremos mais isso. Eu acho que o sistema que nós vemos é um sistema de arquipélagos de governança, vários. Vai haver setores em que vai haver atores preponderantes, alguns maiores e menores. Países menores como Singapura vão ter papéis importantes, embora não tenham expressão territorial e militar grande, mas talvez nas telecomunicações ou em termos de governança em vários setores poderão ter um papel importante. Então não parece que vai ser o século de ninguém, essa é a minha previsão, nem o chinês, nem o americano. Vai ser um século complexo. Para utilizar a palavra do embaixador Menon, que escreveu este livro, que eu recomendo muito, ele fala muito num conceito muito interessante, especialmente na primeira parte histórica. Por favor, se lerem, não ultrapassem, que eu sei que a história às vezes não interessa muito, mas eu aliás gosto mais da primeira parte histórica deste livro do que a segunda parte dele, que é sobre o presente, porque a história fala muito de uma Ásia que sempre foi mais estável e mais produtiva e mais desenvolvida quando era... ele fala numa palavra que é multiverse. Ele tem uma aversão à não quero falar em multipolaridade, para ele é um conceito muito europeu e muito estático e lembra muito ao século XIX europeu, mas ele fala em multiverses, que é uma coisa muito indiana, que é muito fluido, mas uma Ásia aberta, muito equilibrada, muito caótica, muito flexível. E penso que isso é o século que vamos ver na Ásia, certamente, e talvez no mundo inteiro. Agora, uma última palavra para o que estamos a assistir neste momento na Índia. Vocês devem estar a acompanhar as notícias. Eu trabalho sobre a Índia agora aqui há 15 anos, não faço muito outra coisa do que Índia,
E devo dizer, entre nós, que estou um pouco preocupado, porque ao que se assiste neste momento na Índia é a um colapso de um sistema. É um reality check. E, portanto, eu terminei a minha apresentação justamente sobre a questão interna, porque eu acho que se ainda não funciona a nível interno, vai ter grandes dificuldades, não agir a nível externo, arranjam sempre formas de agir, mas de ser reconhecida, respeitada e emulada, imitada a nível externo. Eu penso para quem olha, esqueçamos a Europa e o mundo ocidental, mas para quem olha em África, na Ásia, para a Índia, nestas semanas, começa a ter dúvidas sobre o modelo indiano e sobre a sustentabilidade e a robustez do modelo indiano. E vice-versa, quer gosto, quer não, estou a fazer aqui uma análise realística, penso eu daquilo que eu vejo com quem eu falo na Ásia, reforçou, pelo contrário, a atratividade do sistema chinês. Com as suas devidas dificuldades e suspeitas e limitações, mas penso que pós-pandemia, muitos dos países na Ásia olham com maior relutância para a Índia, especialmente agora nestas últimas semanas, e com maior favorabilidade para o caso chinês. Muito obrigado. Constantino, duas coisas. Primeiro, queria dizer que o colapso do sistema de saúde na Índia não nos deve fazer esquecer o colapso do sistema de saúde em Itália, por exemplo, não é? Que investe 3 vezes mais na segurança social e no sistema de saúde do que a Índia. É um elemento, é uma referência importante. Também que a Índia, nos últimos 15 anos, aumentou exponencialmente os seus investimentos no sistema de saúde. Tinha 2,5% na viragem do século e agora tem 9% do PIB investido. É menos do que os nossos 25%, mas é um salto muito importante. As estruturas são antiquadas, vão ter que se renovar. Vamos ver como é que as coisas se passam, mas o colapso indiano compara com o colapso italiano. E aí nós devemos saber fazer a parte das coisas. Eu queria pedir ao Constantino para responder a uma última questão da Joana Lopes. Muito obrigado. Joana, quer pôr a sua questão, se faz favor? Pronto, acho que já estou audível. Sim, a minha pergunta, pronto, eu admito que não está relacionada diretamente com a apresentação de hoje, que eu gostei muito, mas eu não resisti a perguntar, porque a Índia tem muitas particularidades e uma delas é a pluralidade de línguas. Eu queria perceber qual é que é o impacto que isso tem. Estamos a falar de 122 línguas principais e quase 1.600 outras, de acordo com os seus censos. Tendo em conta que este partido que está no poder do ministro Modi é tão nacionalista e tão direcionado para promover o modelo de democracia da Índia, eu estava interessada em saber se houve alguma tentativa mais recente para garantir que há uma uniformidade ou uma língua franca que não seja o inglês na Índia. E creio que no passado houve tentativas que não tiveram muito sucesso, mas foi há algum tempo atrás. E era para ouvir o que é que o professor Constantino Xavier tem a acrescentar ou a dizer sobre esta matéria. Obrigada. Peço desculpa, havia uma segunda pergunta da Sónia Gomes, o meu ecrã não mostrou a sua mão. Não faz mal, professora. Eu posso já fazer a seguir à resposta da Joana. Não, mas faça já. Pronto, a minha questão tem a ver exatamente com a questão que o professor Constantino já referenciou em relação a este contexto atual, que a mim parece-me que em relação aos direitos e às liberdades individuais na Ásia-Pacífico são muito inconstantes, ou seja, há um interesse dos indivíduos no grupo em relação ao direito do coletivo. O Japão é um Estado extremamente nacionalista, a China também é fortemente nacionalista, mas, sobretudo, a Índia, que tem aparentemente uma das maiores democracias do mundo, mas estas críticas ao modelo indiano, embora haja algumas eleições livres, ainda tem
o sistema de castas, e podemos ver agora neste contexto atual que as mais baixas têm muita dificuldade na ascensão social e, no meu ponto de vista, é muito inibidor para uma plena democracia. Ainda há violação dos direitos humanos, completamente consagrados às crianças e às mulheres. E a minha questão é, de que forma é que a Índia, sendo uma potência emergente no sistema internacional e com uma posição bastante consolidada enquanto democracia, pode, de certa forma, consagrar estes direitos e liberdades individuais que não estão a ser, no meu ponto de vista, respeitados. Constantino. Excelente. Ambas as perguntas, a Joana dizia que não está relacionada, mas está completamente relacionada, penso, ao tema de hoje, e é importantíssimo. E acho que a Joana e a Sónia permitem-me explorar este aspecto doméstico, não é? A legitimidade, a ordem política interna e de que forma é que essa ordem política interna afeta a imagem, a reputação e a influência indiana a nível externo. E as expectativas, penso eu também, de todo o mundo, de olharem para este país com 1.300 milhões de habitantes. Eu venho de uma cidade que tem 20 milhões de pessoas, não é? Acho que as pessoas às vezes, acho que eu gosto sempre de lembrar isso, porque é um país gigante, é uma civilização, tal como a China. Portanto, são sistemas, não comparado com acho que sim, a maioria dos países europeus realmente são pequenas aldeias ou tribos comparado com uma civilização chinesa e indiana. Isto são ordens de magnitude completamente diferentes e devemos lembrar disso. E, portanto, ambas as perguntas permitem-me explorar isso e são excelentes, porque vão ao encontro do nacionalismo, das preocupações que começam a existir sobre o nacionalismo indiano do partido BJP, do primeiro-ministro Modi, se isso afeta a Índia, está a afetar a Índia, se vai descarrilar a democracia na Índia, se vai complicar a relação da Índia com outros países democráticos, se é o fim de um modelo, porque se a democracia não consegue ganhar raízes na Índia, muito menos noutros países do mundo, que não têm as tradições democráticas que a Índia tem, quase ininterruptas há 75 anos, não é? Olhando para grande parte da América Latina, a África e o resto da Ásia, quer dizer, é um pântano de regimes iliberais, de acordo com critérios europeus, obviamente, que penso que são, obviamente, muito exigentes, mas eu sugiro, deixei esta primeira sugestão, não é? O livro Indian Asian Geopolitics, leiam este livro fresquíssimo, e tivemos um evento que discutiu este livro na semana passada. Mas para isso gostaria de deixar outra recomendação, que é, eu recentemente no Fórum Futuro da Fundação Kalus do Gulbenkian, pensou há 2 semanas, um evento sobre o Indo-Pacífico, a China e a Índia, em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, deu uma sessão de encerramento que eu achei brilhante e fantástica, muito para além de Portugal, quer dizer, aquilo não é sobre Portugal e a Ásia, é também sobre Portugal e a Ásia e Portugal e a Índia, mas é realmente sobre a Ásia. E eu saliento esse discurso, porque há uma parte em que o Sr. Ministro fala, acho de uma forma muito pragmática, muito diplomática, mas claríssima, de que não nos devemos esquecer que estamos a lidar com estados de civilização. E eu penso que ele não fala só na China e na Índia, aliás, fala no Japão, fala na Tailândia até. Eu penso que ele refere a Tailândia. São países grandes, complexos, históricos, que estão a passar por uma fase de transição e que devemos respeitar e não confundir o sistema político vigente nesses países com as sociedades e esses países, essas nações que estão em transição. Portanto, podemos também falar de forma muito impaciente sobre uma China autoritária, de sistema de partido único, autocrática, mas para quem conhece e trabalha a China, sabe que a China também é um país que consegue ser plural em várias formas, é um país com grande diversidade, com grandes tensões internas, com grandes desequilíbrios internos, e que o regime chinês atual, desde 1949, é um regime, quer dizer, a nível de regimes internacionais e comparado com regimes europeus,
repúblicas e monarquias que existem que têm 100, 200, 300 anos de continuidade. Isto são regimes muito, muito recentes e que poderão não estar cá daqui a 10, 20 anos, que poderão mudar, tal como no caso indiano, como no caso chinês e no caso de várias democracias, ou esqueçamos de vários países asiáticos. E, portanto, penso que esse apelo a olharmos para estes países com alguma paciência, com alguma profundidade histórica, com alguma complexidade é importantíssimo. E com isso acho que requer perceber que sim, que são países muito complexos que estão em transição, etc. Olhando agora para o caso indiano, com essa ressalva, e acho que isso é importante percebermos isso, e eu acho que, aliás, a maioria da Europa percebe isso hoje em dia. Como eu dizia há pouco na questão do Paulo, quando falávamos dos anos 2000, a Europa podia-se dar ao luxo de ser exigente, de ser impaciente, de querer mais e de exigir e de coagir e de pressionar. Eu acho que é um desenvolvimento positivo na Europa hoje em dia, que entre as elites estratégicas as pessoas olham isto de forma muito cínica, são os interesses dos negócios e por isso fala-se menos das questões de direitos humanos e democracia. Não é bem. Eu acho que também há uma aprendizagem do lado europeu e ocidental, americano incluindo, que a impaciência dos últimos 20 anos da unipolaridade, as intervenções militares, os grandes princípios da responsibility to protect, de exigir e pressionar estes países a democratizarem-se, a acelerarem a sua democratização, é muitas vezes contraproducente. E penso que há um maior realismo e pragmatismo do lado ocidental hoje em dia, que reconhece que é preciso olhar com mais cuidado para estes países. Não é fácil, eu acho que ninguém quer ver aquilo a que estamos a assistir, por exemplo, no Myanmar hoje em dia, não é? Um regime militar isolado, que está a utilizar a violência e a coação para com os seus próprios cidadãos. Mas, quer dizer, quais são as opções, não é? E penso que as opções tomadas nos últimos 20 anos, por baixo do luxo e do conforto da unipolaridade americana, estão a ser reequacionadas e, felizmente, abandonadas em grande medida. E no caso indiano, olhando agora para o nacionalismo e a uniformização de que a Joana falava e que a Sónia falava, os problemas certamente existem. Eu só gostaria de corrigir quando dizem ainda há eleições, quer dizer, não, esse ainda é grande. Esse ainda há eleições continua há 75 anos. Quer dizer, os melhores professores académicos, alguns que eu respeito muito, nos anos 60, gigantes académicos especializados na Índia, dos anos 60, previam o fim da democracia na Índia, nos anos 60, e diziam exatamente, ainda há uma eleição democrática porque o Nehru esteve cá e socializou os indianos à democracia, mas agora que ele morreu, isto vai descambar e vai ser um país autoritário ou militar como todos os outros. Quer dizer, cá estamos em 2021, com um país que tem uma Constituição claríssima, com uma liberdade de expressão, como dizia a Joana, com 28, 30 línguas oficiais, fala aqui em principais, mas são 30 línguas oficiais, com eleições que continuam mesmo com a pandemia, quando há outros países que adiaram as suas eleições, ainda teve eleições regionais e mantém e continua a tê-las, e portanto continua a ser, penso eu, uma democracia saudável, mas com muitos desafios, e não há dúvida de que estamos a assistir a um paradoxo, e vou terminar com isso, entre uma democracia representativa e iliberal e uma democracia liberal. Eu acho que muitas vezes vivíamos na ilusão de termos uma democracia liberal, mas que realmente era uma democracia indiana anglófona, gerida por poucas elites realmente, de casta alta, de classe alta, ocidentalizadas. E hoje em dia o que vemos está a acontecer na Índia é o paradoxo positivo de que reformas democráticas criaram um sistema muito mais aberto a um maior número de indianos. Hoje em dia, pessoas que não falam inglês são eleitas deputados no Parlamento indiano, que não acontecia há 70 anos. Nos anos 50, a maioria dos deputados indianos falavam inglês perfeito de Oxford. Hoje em dia estamos a ver uma nova Índia, impaciente, iliberal, identitária, nativista, obviamente, extremista muitas vezes, jovem, a conquistar essas instituições. Portanto, paradoxalmente, temos uma Índia cujas instituições
parlamentares democráticas é mais representativa da Índia popular, mas ao mesmo tempo também é mais iliberal. E isso vamos ver como é que se vai desenvolver nos próximos anos. Penso que é um desafio para a democracia indiana, mas eu não concordo com uma preocupação simplista de dizer que a democracia está em perigo e que está em retrocesso definitivo na Índia. Eu, aliás, vejo o que está a acontecer em Índia como um passo necessário para qualquer democracia, grande como o caso da indiana, que é tornar-se mais enraizada e mais representativa da sua população. Mas isto é um sistema de transição, e todos os períodos de transição, seja os que falamos agora da ordem internacional, como da ordem nacional doméstica, de rápida transição, em certa medida revolucionária, o que está acontecendo na Índia, são perigosos e são complexos e levam à instabilidade. E a Índia está a assistir a várias revoluções demográficas, com uma revolução demográfica em curso, com uma população jovem, mais jovem do que nunca, a média de idades na Índia é 27, uma revolução económica, o país só se abriu há 20, 25 anos atrás, a economia, e portanto é uma revolução económica em que as pessoas estão a urbanizar-se, estão a participar na economia formal, e portanto tudo isso leva a uma enorme transição que é fascinante e que eu convido-vos a vocês todos a estudarem com muito cuidado, porque é realmente fascinante, é matéria excelente para qualquer cientista político e observador estratégico perceber estas várias transições em curso na Índia. Muito obrigado. Espero que ouça o apelo do Dr. Constantino Xavier na escolha dos vossos estudos. Foi esplêndido. Uma salva de palmas, se faz favor, para o professor Constantino Xavier. Muito obrigado. Vamos voltar a incomodá-lo com certeza, porque ele está em grande forma e está perto de nós. Às 6h30 temos o professor Robert Sutter a falar sobre as relações entre os Estados Unidos e a China, para completarmos o nosso dia dedicado à Ásia. Constantino, muito obrigado. Até breve. Obrigado, Constantino. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado, Luís. Até à próxima. Obrigado.